Agradecemos, no nome de Jesus. E a Rede Livre Altiplano diz... Amém. E aí, vocês estão bem, então? Só o Murilo está bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês aí atrás estão bem também? Vocês lá atrás estão bem também? Top. Show de bola. Aí tá certo. Galera, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Jacozão, queria muito estar aqui. Vocês não têm noção de como ele ama vocês, gente. Mas, infelizmente, ou felizmente, o Senhor conduziu ele para estar em outro lugar, cumprindo outra missão. Hoje, na realidade, esse final de semana, ele está em missão lá em Natal, com outro ministério. E ele me convidou para estar com vocês aqui hoje, para a gente estar fazendo a nossa primeira pregação do ano. Nosso primeiro momento de estudo da palavra, que é um momento muito importante, porque, como ele fez a reunião com a liderança, né? Esse ano, ele é um ano que foi muito bem planejado, sabe? Que nós cremos que o planejamento foi dado pelo Senhor, e que, se foi dado pelo Senhor, cremos que isso trará frutos. E pensando nisso, não existe nada melhor da gente começar e abrir o ano falando do que o reino de Deus. Porque nós queremos viver esse reino, experimentar desse reino e apresentar esse reino para outras pessoas. Essa é a nossa missão. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes da gente... O slide está de boa aí para passar? Um minuto. Enquanto o slide vai entrando, deixa eu perguntar. E aí, como é que tá a vida de vocês de férias, hein? Estão fazendo o que tanto? Os meninos aqui estão vivendo na praia, dá para ver pelo bronze. Vocês estão bonitos, viu? Parabéns. Aí tá certo. Quem está indo para a praia, levanta a mão. Quem gosta de praia? Lara, claramente não. Mais branca que eu. Consegue me vencer. Não vou nem dizer com quem combina. Além disso... Não pode rir não, viu? Ó, tá vendo, né, o menino rindo aqui? Isso é um absurdo. Além disso, quem vai passando, já vai passando, pode passar 3 slides. Quem gosta também de jogar um videogamezinho, aproveitou para passar as arenas do Clash Royale. E tá... tu joga? Eu também não, mas os meninos jogam, né? Aí, fazer o quê? Passou foi tudo. Quem aproveitou também de ir para um shopping com as amigas, as meninas, fazer umas comprinhas, atualizar as coisas, as conversas, as vidas, andar, ver gente. Quem marcou peladinha? Tu com a camisa do Real Madrid, se tu não jogou bola, um dia é uma decepção. É uma propaganda enganosa quase, né? Jogou? Hã? Fez 50 gols, tu contou? No terceiro eu parava de contar já, porque eu me perdi, ou esqueci. Muito bem, temos um artilheiro aqui. Qual foi a outra foto? Sim, também é um momento muito bom para reencontrar a família, né? Aí a gente pensa mais em Natal mesmo, naquela época que a gente se reúne, encontra a galera que nunca mais a gente viu, aquele familiar distante, aquele tio que se acha engraçado, que só conta piada sem graça. Mas é um momento muito massa de se reunir com a família também, essa época de férias. E olhar para tudo isso me faz pensar que a gente faz muita coisa que a gente gosta, né, quando a gente está de férias. Tipo assim, a gente fica naquela expectativa quando está rolando as aulas para esperar e a gente não aguenta esperar para que as férias elas comecem. Porque a gente tem o nosso tempo livre para fazer o que a gente quer, para fazer o que a gente gosta, para fazer aquelas coisas que nos dão prazer, né? Pode passar. E aí, nesse sentido, quando você pensa nessas coisas que você mais gosta de fazer quando você está de férias, quais são as coisas que mais vêm à mente? Porque isso mostra, na verdade, as coisas que mais a gente ama, que mais trazem felicidade. Se a gente, tem uma expectativa de caramba, não espero e não aguento mais quero muito ter tempo para fazer isso daqui. Significa que a gente ama aquele negócio. A gente gosta de gastar tempo
com as coisas que a gente ama, certo? Então, que fique claro, passa 2 slides, por favor, que fique muito claro. As coisas que a gente ama, elas estão mais claras, não pelo que a gente diz, porque é muito fácil dizer, como é teu nome? Igor ama Natan, como amigo, obviamente, né? Ou então, Agamedes ama Murilo, como líder e como amigo, não é não? É muito fácil a gente dizer isso, que a gente ama um amigo, que a gente ama uma amiga, que a gente ama a pessoa que a gente se relaciona, mas o que realmente marca se a gente gosta dessa pessoa ou não é quanto tempo a gente gosta de passar com ela. Não adianta a gente se enganar. O que a gente mais ama são as coisas que a gente mais gasta tempo, que a gente mais se dedica, que a gente tem prazer ali de estarmos juntos. Por isso que a gente vai refletir agora sobre uma coisa que é a coisa de maior valor que poderia existir. E para refletir sobre isso, eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia comigo no nosso texto de hoje, certo? Que está em Mateus, pode passar o slide, Mateus capítulo 13, no verso 44. Pode passar. Top, valeu. Quem abriu a Bíblia fala Camila. Pouca gente abriu a Bíblia. Quem não abriu a Bíblia fala Elda. Com a bexiga. As mesmas pessoas. O povo mentindo na igreja. É um absurdo. Vamos ler, gente. Estão comigo, né? Verso 44. Quando eu for lendo, podem passar quando eu terminar esse e ir para o próximo. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, te agradeço novamente por essa noite. E peço que teu Espírito Santo esteja nos conduzindo a entender a tua palavra, Senhor. Peço que o teu Espírito Santo esteja abrindo a nossa mente para as coisas que nós precisamos ouvir, para as coisas que nós precisamos mudar a partir do entendimento do teu texto. E que nós possamos sair daqui diferentes. Que nós possamos experimentar desse reino na profundidade do nosso coração e que isso traga transformação nas nossas vidas, transformação na nossa mente, transformação nas nossas ações, Senhor Jesus. Que saiamos daqui cheios desse reino, Pai, pois não há alegria maior do que essa. É assim que nós choramos e que nós te agradecemos. E que a Rede Livre Altiplano diz... Amém. Gente, são 2 parábolas em 2 parágrafos aqui que a gente está concentrando, né, a nossa leitura. E o mais importante em termos do que as 2 parábolas elas falam ao mesmo tempo. Existem algumas diferenças entre uma e outra que eu vou explicar daqui a pouco, mas o mais importante de igual que elas têm é o seguinte, pode passar, é que o reino dos céus é algo de grande valor. É algo de grande valor porque essas 2 pessoas, esses 2 personagens aqui que estavam sendo narrados, eles vendem tudo o que têm para conseguir comprar aquilo. Pense nas coisas que você mais gostaria de ter na sua vida, que você mais gostaria de comprar. Ou até coisas bestas mesmo, não precisa nem ser tanta coisa assim. Um vestido que você viu quando você estava procurando uma roupa para o seu ano novo. Um tênis massa para usar esse ano na escola. Um teclado, um instrumento massa para tocar.
o que você daria seu para conseguir ter essas coisas? O reino que essas pessoas conheceram, o reino que essas pessoas viram, era de tamanho valor que eles estavam dispostos. E na realidade, eles deram tudo que eles tinham para conseguir recebê-lo. Isso significa que não há nada que se compare ao valor do que o Senhor ele tem para nos dar. Nada que se compare ao valor do Senhor entrando nas nossas vidas e de um relacionamento sincero com Ele. E aí, pode passar. E aí, já pensando agora em duas diferenças, para a gente entender mais profundamente aqui o que é que os textos eles estão dizendo, duas diferenças que esses textos têm é que, no primeiro caso, a gente encontra alguém que acaba achando esse reino por acaso. Pode passar. Ele encontra por acaso, ele não sabia que aquele tesouro estava ali. Ele estava vivendo a sua vida normalmente, ele estava fazendo seus próprios afazeres e do nada, aquele reino se apresentou. Já no outro caso, pode passar, no outro caso, a gente tinha a história de um negociante que estava procurando, estava em busca daquele reino, estava em busca de algo de valor, porque ele sabia que as coisas que ele já tinha não eram suficientes para a sua vida. As coisas que ele já vivia ou que ele já viveu, as coisas que ele conseguia ver aqui na terra, não eram suficientes. Então ele foi em busca de algo maior, melhor e de mais valor. E assim ele encontrou esse reino. Por isso que, se a gente pensa nesses dois casos, a gente vê que essas histórias diferentes nos mostram que a nossa vida anterior não é o que determina se vamos ou não encontrar esse reino. O que nós já fizemos, o que nós já pensamos, quem nós somos, quem nossos pais são, os pecados que nós já cometemos, as coisas erradas que nós já fizemos, isso não determina que nós iremos ou não viver este reino. E essa é a loucura do Evangelho, essa é a grande esperança que nós temos e que nós também apresentamos para as outras pessoas. Porque Deus, Ele pode nos alcançar independente de qualquer coisa. Nós não temos o poder de viver algo que o Senhor não tem o poder de nos resgatar. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas e a graça dEle é muito maior do que a gente pode entender, compreender. E a única forma de vê-la é experimentando ela. E nós experimentamos ela como um presente do Senhor. Pode passar. Não como algo a ser conquistado. Por isso que esse é o nosso primeiro ponto. A vida anterior não é decisiva para o reino ser recebido. Lembrem disso, gente. Lembrem disso quando vocês duvidarem que o Senhor de fato resgatou vocês, duvidarem que o Senhor pode transformar a vida de vocês, pode ajudar vocês em algum sentido de luta de pecados e de perseverança até o final da sua vida para se manter firme nele, porque Ele pode. Ele pode, Ele age e Ele faz. E pensem nisso também quando vocês olharem para a vida de outras pessoas. Pessoas que ainda não conhecem a Deus, pessoas que ainda não vivem o Evangelho, pessoas que ainda não foram transformadas pelo Espírito Santo. O Senhor pode sim alcançá-las. E quem sabe você não vai ser a pessoa que vai apresentar esse reino. Falando agora um pouco mais das parábolas de novo, de forma... Obrigado. É porque é diferente o microfone. Desculpa. É verdade. Pode passar. Então, falando de novo sobre esse texto. Vamos ler de novo aqui o verso 44, certo? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo? Um homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Isso lembra, como eu falei, né? Isso remete aqui a alguém que encontrou Jesus, encontrou o reino, encontrou aquele tesouro por acaso, sem procurar.
Isso é meio que uma doideira, porque demonstra que existe esse reino que está escondido em nosso meio e que muitas vezes nós não estamos sensíveis para perceber ele. Jesus, ele está diante de nós. Na verdade, hoje em dia, Jesus, ele é bem conhecido. É muito difícil você conhecer alguém que não saiba quem é Jesus, que já não tenha ouvido falar de Jesus, mesmo que ele tenha ouvido falar de Jesus de uma forma errada, de uma forma deturpada aí, ele sabe que Jesus ele existe, ou que pessoas acreditam que Jesus ele é Deus. Então, em certo nível, todas as pessoas sabem quem é Jesus, mas saber quem é Jesus não significa conhecer esse reino de fato. Saber quem é Jesus não significa ter sido transformado por ele de fato e viver esse reino, experimentar desse reino de fato. E é disso que a gente está falando, de experimentar, de ter os nossos olhos abertos. Para vocês verem o quanto isso é real, se a gente for olhar para a Bíblia, para as Escrituras, existem diversas pessoas ali que caminhavam com Jesus e que não perceberam que ele era Deus. Jesus, diante de vários judeus, performou grandes milagres, fez coisas maravilhosas, inacreditáveis, mas ainda assim, os olhos deles permaneceram cegos para quem Jesus era. E mesmo assim, a gente vê Jesus também transformando pessoas do nada, sem que eles estivessem o procurando, como foi o caso de Paulo. Paulo não estava procurando Jesus, Paulo estava perseguindo, os cristãos. E aí Jesus foi lá e, apareceu para ele do nada, derrubou ele do cavalo, deixou ele cego e transformou o coração dele. A mulher samaritana saiu para pegar água, como ela fazia todo dia. E do nada ela teve um encontro com o Criador do universo. Olha que doideira. Olha como Deus ele pode nos surpreender. E assim ele faz. Essa parábola ela representa isso. Representa como Deus muitas vezes ele nos encontra e toca o nosso coração de forma inesperada. Como diz o livro de Romanos, eu fui achado por aqueles que não me procuravam e me revelei aos que não me pediam nada. Então, passa um slide, 10 segundos depois passa outro. Então, é como se a gente estivesse vivendo as nossas vidas e buscando e vivendo as alegrias que a gente pode ter aqui na terra de uma forma que a gente acha que é tudo natural. Mas a gente acaba não percebendo que estamos cegos para o reino do Senhor e o reino de Deus que está diante de nós. Pode passar. Pode passar de novo. Por isso que esse é o segundo ponto. Gente, a gente precisa estar sensível. Porque mesmo que a gente já conheça Jesus, podem estar acontecendo coisas à nossa volta que a gente não está percebendo e que a gente não está agindo como filho dele. Se nós somos representantes do reino de Deus, quando a gente está em um local, precisamos lutar pelas coisas desse reino, pela justiça que esse reino tem, pela paz que esse reino tem, pelo Senhor ser glorificado em todas as coisas. Que às vezes a gente fecha o olho e vai junto, fazendo as mesmas coisas que pessoas que ainda não conhecem a Cristo fazem. E assim, a gente se distancia deste reino. Assim, a gente se distancia do nosso Senhor. Pode passar. Vamos ler aqui de novo agora a segunda parábola. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Pode passar. Como a gente viu aqui, como a gente já disse, o negociante ele estava insatisfeito com o que ele já viveu. E é muito natural que a gente possa ficar insatisfeito com o mundo. Em algum grau, todos nós estamos. Porque a gente consegue perceber que existem algumas coisas que estão erradas. Né? Tipo assim,
Tem gente passando fome. Tem gente por aí que está explorando outras pessoas, ficando rico através dessa exploração e saindo impune. Tem gente hoje que está largado nas drogas e largou sua família de uma forma egoísta, porque não consegue se controlar a partir do seu vício. Tem algumas coisas que estão, de fato, erradas com o mundo. E essas coisas podem trazer uma insatisfação em nosso coração de buscar. Espera aí, será que não existe algo perfeito em meio a essa imperfeição? Algo que a gente não esteja conseguindo ver, algo que a gente não consiga perceber e viver. E aí esse negociante, ele foi em busca de algo melhor do que ele já tinha experimentado, vivido e visto. A busca que nós temos por uma alegria. Por exemplo, quando a gente está em aula e a gente não consegue fazer as coisas que a gente gosta de fazer. A busca que nós temos por uma alegria representa também que existe algo faltando. E nós poderemos quebrar a nossa cara se buscarmos essa alegria em algo que não seja o próprio Deus. Até se forem coisas boas. Até se forem coisas que são bênção. Porque nada é eterno, somente nosso Deus. Nada se mantém o mesmo, somente nosso Deus. Nada é plenamente confiável. E nós temos a certeza que jamais iremos perder, somente o nosso Deus. Pode passar. E quando nós percebemos isso, e quando nós reconhecemos esse reino, nós entendemos a atitude do comerciante e nós entendemos a atitude do homem que achou o tesouro no campo. Nós entendemos que isso é algo de tanto valor que nós daríamos qualquer coisa para recebê-lo. E entenda, isso aqui não significa que este reino está sendo comprado de alguma forma. É muito importante explicar isso. Nós não podemos negociar com Deus e tentar comprar esse reino através de dízimo, através de serviço, através de vender tudo que a gente tenha, mas nós reconhecemos que tudo que nós temos, a partir da visão que nós temos de quem é o Senhor, não vale de nada. As coisas que nós temos não valem mais de nada, porque o Senhor é infinitamente maior, é infinitamente melhor. E o que são as coisas aqui na terra? O que é o nosso tempo? O que são as nossas escolhas comparadas a Ele? Porque se a gente for parar para pensar, se Ele é Deus, Ele sabe melhor. Ele nos criou, então Ele vai saber direcionar as nossas vidas. Se somos comprados por Ele, nós nos rendemos a Ele. Pode passar o slide. Por isso que a decisão por seguir Jesus Cristo vai ter consequências exteriores. Se nós temos esse reino dentro de nós, isso muda a forma que a gente vive. Isso muda a forma que a gente pensa, isso muda a forma que a gente age. Se esse reino de fato está em nós, e se nós dizemos que pertencemos a Ele de forma autêntica, se não for uma decisão meramente aparente, se não for palavras vazias, isso vai mudar a forma que a gente vive. Pode passar. Esse outro texto aqui que eu trouxe é muito relacionado com o texto da parábola, né? Pois quem quiser salvar a sua vida, de Jesus, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Essa é outra loucura do Evangelho. Nós ganhamos algo incrível, impressionante, incomparável com qualquer outra coisa na face da terra. Mas, depois disso, nós perdemos aquilo que anteriormente era aquilo que mais a gente tinha de valor, a nossa vida.
Nós rendemos a nossa vida ao Senhor, nós rendemos os nossos sonhos ao Senhor, as nossas decisões ao Senhor, as coisas que a gente gosta, as pessoas que a gente anda, as coisas que a gente conversa, nós rendemos tudo ao Senhor. A pérola encontrada não custa nada além de sua própria vida, sua pessoa, você mesmo. É preciso deixar de si mesmo, soltar a si próprio para parar de ser o seu próprio Senhor, para parar de querer governar a sua própria vida, para parar de tentar justificar a si próprio e dar razão somente a Deus, para parar de considerar-se importante e dar toda importância a Deus, para deixar de conversar sobre qualquer coisa, para que você converse sobre aquilo que o Senhor aprova. Significa crer, obedecer, aceitar a palavra. A gente precisa se abandonar. Essa é a dura verdade do Evangelho, que nos faz amadurecer, que nos faz crescer na palavra de Deus. É quando a gente consegue, pouco a pouco, ir matando a nossa carne, para que Cristo viva através de nós. E para que a gente viva isso, nós precisamos decidir com convicção que Jesus vale a pena. Que Jesus já valeu a pena. Que Jesus já fez e já nos entregou tudo o que a gente precisa ter de verdadeiro valor. E que por isso o resto de nada vale. Porque o Senhor nos chama para uma entrega completa a Ele mesmo. A banda pode subir. Podem passar o slide também. Por isso que o terceiro ponto é, ao recebermos o reino dos céus, o tratamos como o maior presente de todos. Imagine se você ganhasse algo que você deseja muito. Talvez uma aprovação no Enem. A gente que hoje saiu a data. Hoje saiu a data. Hoje saiu a nota. Obrigado, Helder, pela correção gramatical. Hoje saiu a nota. O que valeria mais? A nota do Enem para passar no curso tão desejado ou o reino de Deus? O que valeria mais? Um relacionamento ou o reino de Deus? O que valeria mais? A atenção de alguém que deveria te dar, mas não dá, ou o reino de Deus? Porque, no final das contas, o reino de Deus não é um bem que pode ser comparado a qualquer um outro. Não é algo que se situa no mesmo nível de outros valores, mas se opõe a todo o resto, e isso de uma forma tão radical como a vida eterna se opõe à vida daqui. Paulo declara: as coisas que para mim eram ganhos, eu as considerei como perda por causa de Cristo. Como não? Eu considero que tudo é perda em comparação deste bem supremo que é o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo. Então, se esse reino de fato é algo que nós temos em nosso coração, pode passar o slide. Vou voltar à mesma pergunta. O que você mais gasta tempo? O que você mais faz nos seus dias? O que você mais faz quando você tem tempo livre? Porque deixa eu dizer um negócio. Tentem pensar um pouco. Tentem pensar um pouco nessa época que a gente não estava tendo rede livre. É muito mais fácil a gente manter uma rotina com Deus, uma rotina de se alimentar pela palavra, através da quinta-feira, uma rotina de conversar com os nossos amigos, pedir conselho, aconselhar e viver tudo isso quando nós temos a quinta-feira. Mas e quando a quinta-feira não existe? O que é que fica?
Desculpa, gente. É a cabeça. No caso, não a quinta, a sexta. Vocês estavam rindo e ninguém me disse, velho. Me ajudem. Calma que eu me perdi. Sim. Se sai a sexta-feira. Quando a gente tem esse tempo livre, o que é que a gente coloca no lugar? Será que nós continuamos colocando o Senhor, o reino dele, ou a gente substitui por mais tempo perdido no Instagram? Será que a gente substitui por mais tempo perdido fazendo besteira, pensando besteira, conversando besteira? Quando nós temos tempo livre, será que nós temos dedicado esse tempo ao reino, que de fato é aquilo que mais tem valor? Ou será que nós estamos dedicando o tempo para idiotice? Porque o Senhor, Ele nos deu um presente tão grande, tão maravilhoso, mas muitas vezes a gente não valoriza. Pode passar. E existe uma guerra pela nossa atenção. 1 Pedro vai dizer que o diabo inimigo de vocês anda ao seu derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Existe uma luta pela sua atenção e pelo seu coração. Mas a decisão de quem vai ter o seu coração, ela é sua. Satanás, ele não é culpado pelas decisões que você toma. Se você não valoriza o reino de Deus, se você tem se dedicado a outras coisas que não este reino, a decisão, ela é sua. E talvez você esteja só vivendo a sua vida, só vivendo de forma automática e não percebendo a igreja, mas isso ainda de fato ainda não mudou o seu coração. E você vai reconhecer isso, não pelas coisas que você faz como Rede Livre na sexta, mas pelas coisas que você faz quando não tem ninguém olhando, ou quando você tem tempo livre, pelas coisas que você marca, pelas coisas que você quer fazer, pelas coisas que seu coração deseja. Pense nas coisas que você pode ter feito nessas férias. Pode passar o slide. Olhe para as coisas que você planejou, olhe para as coisas que você desejou. E de novo, não tem problema, gente, a gente sair, jogar uma bolinha, jogar um videogame, ir para um shopping, ter tempo com nossa família, isso é bênção. E, inclusive, podemos viver o reino através dessas coisas. Mas a verdade é que muitas vezes a gente não vive. Pode passar. A gente não vive porque, mesmo quando a gente faz essas coisas que são bênçãos, a última foto lá que tinha da farrinha, aí realmente não é bênção não, tá, gente? Só para isso. Importante deixar claro. Mas esse assunto vai ser mais entrado semana que vem. O ponto é que o reino que nós somos chamados para viver, para experimentar, ele é um reino de justiça, paz e alegria. Pode passar. Justiça, paz e alegria. Será que essas coisas, elas de fato têm estado no seu coração? Ou você tem se entregado ao estresse? Você tem se entregado à desunião, à mágoa? Você tem se entregado a qualquer outra coisa que seja o oposto disso, que fuja disso? Porque se sim, talvez o reino de Deus não tenha sido o tesouro que você encontrou. Você pode ter encontrado uma igreja para você participar, você pode ter encontrado pessoas que você pode contar, você pode ter encontrado um louvor que te faz sentir bem, mas talvez não tenha sido o reino de Deus que você encontrou. Mas tem esperança. Tem esperança de viver esse reino, de experimentar esta verdade, de experimentar esse amor de forma transformadora. Mas para isso você precisa tomar decisões. O nosso relacionamento com Deus,
ele começa com a graça que nos alcança. É de graça. Como eu falei, a gente não precisa fazer nada para receber ele. Mas a partir do momento que a gente recebe, entenda que nós vamos precisar nos esforçar. Lembrem de Jesus. Jesus não teve vida fácil. E se nós somos chamados para ser como ele foi, como ele agiu, vamos olhar para a vida dele e ter como referência: ele se entregou por nós, ele se sacrificou por nós, ele sofreu por nós. O quanto de esforço você está tendo pelo reino de Deus? O quanto de dedicação você está tendo pelo reino que você recebeu de forma gratuita? Se ele é de fato aquilo que mais tem valor para o seu coração. Pode passar. Se de fato essa é a sua prioridade, se o reino de Deus é a sua prioridade, você precisa decidir. Você precisa decidir como você vai viver tendo esse reino como prioridade. Entenda que não é, de novo, fazer as coisas de forma aleatória. A gente precisa ser muito intencional nas coisas que a gente faz. Então pense, como é que você está gastando o seu tempo? Como é que você está acordando? A primeira coisa que você faz. Como é que você está se alimentando? A quem você agradece por aquela comida? Como você está quando você conversa com seus amigos? Quem está conduzindo a forma que você fala, os conselhos que você dá, as opiniões que você emite? Pense em todas as coisas da sua vida. Como você tem tratado os seus pais? Será que tem sido dado a honra que eles merecem, mesmo que eles sejam difíceis? Se o reino de Deus é a prioridade, ele é aquela coisa que vai estar em primeiro lugar em nossos corações, em todas as decisões que nós tomarmos, em todas as coisas que a gente fizer. Segundo, pense nas coisas que estão te atrapalhando a viver nesse reino. Às vezes é teu celular. O mundo não vai acabar se tu desinstalar teu Instagram. Agora, pode tirar tudo, menos Instagram, né? Pela cara aqui do povo. Mas é assim. Aqui diz: vendeu tudo o que tinha. Como é que você pode viver esse reino se você não está disposto a nem desinstalar o seu Instagram por causa dele? Se ele está te atrapalhando. Pode não estar, mas provavelmente está. Mas de novo, pode não estar, tá gente? Não é pecado ter Instagram não. Mas o Senhor talvez não tenha estado no centro da sua vida, porque você passa mais tempo no TikTok, nessas outras coisas, do que dedicando a Ele. Como é que o Senhor pode ser aquela coisa que você mais ama, se você se dedica mais a passar na arena do Clash Royale do que a passar do terceiro livro da Bíblia, que você disse que ia ler a Bíblia toda esse ano? Isso precisam ser decisões que a gente toma todos os dias, e a gente precisa lutar, porque não é fácil. Não é fácil a gente se manter constante no Senhor. Não é porque a salvação vem de graça, e eu até diria de forma fácil, porque a gente não tem o que fazer, não tem o que a gente faça que faça com que a gente ganhe essa salvação. Mas não é por causa disso que a caminhada depois disso vai ser fácil também. E Deus chama a gente para lutar por esse reino, para lutar para que o nosso coração não se desvie, para lutar para que as vidas lá fora também conheçam desse amor através do nosso serviço. E para isso nós precisamos se esforçar. Por isso, decida se esforçar. Esse é o terceiro ponto também. O tempo que você vai dedicar a cada coisa. Pense nas suas prioridades. E beleza,
existem coisas que você não vai controlar no seu tempo. Mas o engraçado, na verdade, é que o que a gente não controla está no controle de Deus. Se Ele te coloca para passar um terço do teu dia na escola, é porque provavelmente Ele te quer lá. E estar lá significa que você pode viver esse reino. E nós vamos falar sobre isso muito esse ano. Vai ter uma série, a próxima série depois dessa vai ser só sobre isso, então não vou me adiantar muito não. Mas decida. Entenda o que você precisa abrir mão. Entenda o que o Senhor quer fazer na sua vida. E entenda os pedidos de perdão que você precisa dar a Deus, porque você o negligenciou, porque você o colocou em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, porque Ele não fez parte dos seus últimos planos, porque você não tem reconhecido a graça dEle sobre a sua vida, as bênçãos que Ele tem te dado, porque você só está reclamando. Queria que você pudesse ter um momento com o Senhor agora disso, de confissão dos seus pecados, de pedido de perdão e de pedido de transformação. Por isso, fique de pé no seu lugar, feche seu olho e faça esse momento enquanto a gente adora. desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, e nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte,
obrigado, Jesus, por ter apresentado para nós o maior tesouro que nós poderíamos receber, Senhor Jesus. E que esse tesouro esteja visível, meu Deus, todos os dias das nossas vidas. Derrama Tua graça sobre nós para isso, Tua misericórdia sobre nós para isso, Senhor Jesus. E nos perdoa por todas as vezes que nós negligenciamos esse reino, por todas as vezes que nós dissemos sim para o nosso coração e não para o Teu reino, por todas as vezes que nós simplesmente esquecemos de Ti. Traz a cada um de nossos corações a consciência, a convicção e a decisão de que não há nada melhor do que o Senhor e que por isso dedicaremos integralmente as nossas vidas para Ti, meu Deus. Nos rendemos a Teus pés, nos rendemos à Tua vontade e faz neste ano, na Rede Livre Altiplano, a Tua vontade, para que o Teu reino transborde no coração de cada um dos Seus membros, meu Deus. Cada um dos Seus servos. Que este reino esteja sendo evidenciado, Senhor Jesus, nos sorrisos que eles dão uns para os outros, no apoio quando um deles estiver com lágrimas, no aconselhamento, na exortação, na inspiração a sair do pecado, quando dele estiver caído, na Tua palavra sendo pregada no púlpito e nas bocas e nas conexões e nas conversas de forma fiel e cuidadosa, Senhor Jesus, através deste corpo de adolescentes que faz parte da Tua igreja, e que possamos também viver isso como igreja, não somente como Rede Livre, mas como cidade viva. Fortalece a Tua igreja, Senhor Jesus, para que juntos caminhemos na mesma direção, a partir do mesmo propósito de viver o Teu reino e de conduzir pessoas a um relacionamento autêntico contigo. É assim que nós choramos, Pai, e Te agradecemos por essa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe, boa conexão. Você que acompanhou a gente online, que Deus te abençoe também, e que espero que na próxima vez você possa estar aqui junto com a gente. Deus abençoe.